Olá, amados, a paz do Senhor, amados em Cristo, amém? Vim aqui de novo da parte do Senhor Deus trazer mais uma palavra para você naquilo que você está precisando hoje. Sou a missionária Rose Oliveira e vim aqui da parte do Senhor Deus trazer mais uma palavra para você que fica em Hebreus 11, amado, viu? Vou estar aqui lendo a palavra do Senhor que está em Hebreus 11. Hebreus 11. Vou estar lendo aqui para você a palavra do Senhor que está em Hebreus 11. Vou aqui procurar, que diz assim, ó. Estou aqui procurando Hebreus. Aleluias. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que sabe de tudo e todos. Ele sabe o que você está pensando hoje, o que você vai pensar amanhã, viu? Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus maravilhoso. Estou aqui procurando Hebreus 11, tá? Que diz assim, ó. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Aleluias. Você está vendo aqui, amados? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio da fé. Aleluias. Não é maravilhoso, amado? Olha Deus aí falando com você, ó. Deus quer falar com você através da sua fé, amados. O nosso Deus é um Deus que tem colhido aquele que caiu e não está conseguindo levantar. Então você tem que crer, você tem que acreditar que Deus é Deus de promessa. Diz na palavra do Senhor que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, meu amado. Creia somente nesta palavra, que é palavra de vida. Na palavra do Senhor tem tudo que nós precisamos. É o nosso alimento dia a dia. Vou estar aqui continuando, tá? Ó. Pela fé, Abraão, quando chamado,
obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, é inutável, como a areia que está na praia. Está vendo, amados? Que palavra maravilhosa! Diz na palavra do Senhor que a fé move montanhas, e eu creio nisso. Se Deus falar que esse monte passa de um lado para outro, ele vai passar de um lado para outro. É só nós cremos que Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa alma. Por isso ele enviou teu filho Jesus para morrer por mim e por você, amado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na palavra do Senhor, amados. E essa palavra que o Senhor deu no meu coração hoje, nesta manhã, é sobre a fé. Muitas vezes você pode dizer: olha, irmã, eu não tenho fé. Mas você tem fé sim, amados. O Senhor diz na palavra dele: se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda é fé. Se não fosse fé, você não estaria aí hoje. Deus te trouxe até aqui para te mostrar que ele é Deus na tua vida. Se você falar que você não tem a fé, busque. Comece a buscar o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, que você vai começar a crer que Deus existe, que Deus é na tua vida, porque aqui está falando sobre promessa, sobre fé, a fé dos antigos, dos nossos patriarcas. Está falando dos antigos. Eles teve que ter fé. E como também Deus provou a Abraão, né? Abraão, você ama mais eu ou teu filho? Que Abraão, no momento, ele estava curtindo o filho dele ali. E Deus sabia que ele ia se afastar de Deus. Foi preciso Deus mover a fé de Abraão para trazer ele de volta para os pés do Senhor, Deus. Porque diz que Abraão é o pai da fé. Então, naquele momento, Deus jamais ia permitir o filho da promessa dele morrer daquele jeito. Mas foi Abraão o causador disso, não foi? E muitas vezes a gente está passando por problema, amados, que o Senhor está permitindo para que a gente chegue até os pés do Senhor. Muitas vezes nós temos chorado, tem nos angustiado, sem estar na presença do Senhor Deus. Ele não quer nada de você, além de você obedecer Ele. Se nós obedecermos a Deus com sincero coração, não vamos brincar de crente, porque Deus não é brincadeira não, viu? Deus ainda nos perdoa, mas Satanás não perdoa nós não, amados. Quando Satanás vem na nossa vida, sabe para quê? Para nos destruir, para nos confundir
o que Deus tem colocado no meu e no teu coração. Então, se você tem promessa de Deus, creia que isso não vai te matar. Deus quer que você se chegue até Ele, amado. Então, busque a Deus de todo sincero coração. Tá bom? Vou aqui estar lendo ainda aqui, ó. Todos estes morreram na fé e sem ter obtido as promessas. Tá vendo? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Viu? Tá vendo aqui, ó? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Tá vendo como eu acabei de dizer para você? Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que se acolheu alegremente às promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Você está vendo a fé dele? A fé dele. Mesmo que eu faça isso, Deus vai ressuscitar o meu filho de volta. Você está vendo? Isso é fé, amados. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, a cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a excelência do seu bordão, adorou. Pela fé, José aproximou do seu fim. Fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Tá vendo aqui, amados? Palavra excelente de Deus que está em Hebreus 11. Leia essa palavra, amado. Leia para você entender mais. Que assim, a palavra do Senhor, quanto mais a gente lê, mais a gente entende ela. É duro, é difícil a gente compreender, mas o Senhor só quer que a gente esteja em espírito, para a gente poder entender a palavra do Senhor. E eu vou estar lendo aqui, que diz assim, ó. Espera só um pouquinho aí, amados. Eu preciso aumentar um pouquinho aqui, porque estou sem óculos. Aqui, ó. Ultimamente, a fé está sendo anunciada como um tipo de chave infalível para uma série de... Espera só um pouquinho. Para uma fé de conquista e realizações na vida do homem. Pastores, líderes fazem apelos para que as pessoas visitem sua igreja a fim de que aprenderam realmente como usar a fé. Alguns até alegam que em suas igrejas o resultado é garantido. Mas será que é isso mesmo? A fé é o segredo para sermos poupados do sofrimento desta vida. A fé é a garantia de portas abertas e grandes realizações. Será que aqueles que sofrem possuem pouca fé? O que está acontecendo com nós hoje, amados?
Eu digo por mim, que muitas vezes quando vem os problemas, em vez de eu correr para os pés do Senhor, eu já fico pensando no problema, aquele momento que eu vou passar. Muitas vezes acontecem coisas na minha vida que eu sei que é permissão de Deus, permissão daquele que me gerou desde o ventre. E você também, Ele te gerou. Então, coisas acontecem na nossa vida para a gente chegar até Deus, como eu acabei de dizer aqui, na palavra do Senhor. Então, a fé, ela não é coisa que você está vendo aqui, sabe? Não é qualquer coisa que você está vendo. A fé é uma coisa que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que se a gente ter fé, a gente vai conseguir o objetivo daquele trabalho, né, que não aconteceu ainda, daquele projeto na sua vida. A fé você não viu, mas você crê que vai acontecer. Amém? Vou estar continuando aqui, ó. Mas será que é isso mesmo? A fé é o segredo para sermos poupados do sofrimento desta vida. A fé é a garantia de portas abertas e grandes realizações. Tá vendo aí? Será que aqueles que sofrem possuem pouca fé? É uma pergunta, amados, que está falando aí, tá vendo? Ó, o escritor da Epístola aos Hebreus responde essas perguntas de uma forma clara e objetiva, utilizando exemplos práticos sobre como o cristão deve usar a fé. Você está vendo aí, meu amado? É o que eu acabei de ler em Hebreus 11. Ó, o estudo sobre a fé na carta aos Hebreus. Como eu disse assim, Hebreus dirigiu sua carta aos cristãos judeus da diáspora. Isso significa que seu destinatário viviam fora da Palestina. Na última metade do século I, naquela época os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, provavelmente sobre o regime de Nero, tá? Está aqui 64 depois de Cristo, tá? Além de todas essas perseguições, havia muita heresia sendo ensinada por falsos mestres. Algumas comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas pela apostasia. Então, muitos dos cristãos judeus eram tentados a voltarem ao judaísmo. Diante desse cenário, o autor bíblico fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele apresenta uma série de exortação e encorajamento a respeito da verdadeira fé, mas é no capítulo 11 que ele faz um profundo estudo sobre fé. Ele lembra os seus leitores da história de grandes homens do passado, numa verdadeira galeria dos heróis da fé. Aleluias. Então ele abre sua exposição com uma clara definição descrita acerca do que é a fé verdadeira. E ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Tá vendo, amados, aí? Está em Hebreus 11:1, viu? Ó, os grandes exemplos de fé. Ó, Hebreus 11 encontramos uma lista de pessoas em seus exemplos de fé. O escritor Neotestamento aborda primeiramente os homens que viveram bem no início da história da humanidade.
desse período ele menciona Abel, Enoque e Noé. Você está vendo aí, amado? Depois o escritor cita alguns exemplos da era patriarcal, tais como Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Em seguida ele continua a sua exposição falando de Moisés e aborda de forma geral alguns exemplos dentro da história dos israelitas. No versículo 32, o autor admite que lhe faltará tempo para considerar todas as pessoas que foram referências de fé no Antigo Testamento. Então ele passa a citar de forma geral vários exemplos de fé, e cada exemplo pontuado pelo autor bíblico, é possível nos lembrarmos de uma, duas ou três pessoas que viveram tais situações. Vejamos abaixo algumas lições que podemos aprender com extraordinário estudo sobre a fé presente em Hebreus. Você está aí vendo aí, amado? A fé nos leva aos planos de Deus e nos dá certeza de promessas. Está vendo aí? Naquela frase do versículo 1, o escritor de Hebreus ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro. Essa certeza daquilo que esperamos não é um tipo de convite para projetarmos uma série de aspirações, na certeza de que se realizarão. Pelo contrário, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus e confiamos em seu poder. Em poucas palavras, é possível dizer que, pela fé, nos alimentados das promessas de Deus, é através da fé que temos prova das coisas que não vemos. A fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. Aleluias. Já no versículo 3 nos mostra que pela fé entendemos as obras e os propósitos de Deus. Nenhum homem esteve presente quando Deus criou o universo. Em um diálogo com Jó, o próprio Deus perguntou: onde está tu? Onde está tu? Quando Deus criou todas as coisas, ninguém foi seu conselheiro. É apenas a fé que nos permite perceber planos tão elevados, sublimes. Somente pela fé podemos nos aproximar de Deus. No versículo 6 encontramos uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo aí? Ainda no mesmo versículo aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximar de Deus. Não importa se somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto e nem mesmo assim o tamanho do reconhecimento das obras que realizamos. Se não tivermos fé, nada disso pode agradar a Deus. Nada poderá agradar a Deus além da fé. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão ao dizer que tudo que não provém da fé é pecado, que está em Romanos 14, 23. Essa fé verdadeira se traduz em frutos, em obras que agradam a Deus. Tiago explica claramente esse princípio ao dizer que a fé sem obra é morta. Está vendo aí, amados? Está vendo aí?
o que eu tinha falado no começo? Ele não está ensinando que são as obras que mantêm a fé viva, mas que é evidência da verdadeira fé na vida do cristão, o leva às boas obras. E se alguém dizer ter tal fé, mas não possuir tais obras, certamente sua fé é falsa. Essa fé simplesmente nominal é histórica, é morta e não serve para nada. A fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Entre os versículos 8 e 29, lemos sobre os exemplos dos patriarcas e de Moisés. Eles agiram conforme a vontade de Deus. Eles foram impulsionados por uma fé que os levou a desafiar qualquer raciocínio lógico. Abraão alcançou de Deus o nascimento de seu filho Isaque, por quem havia esperado com muita fé. Quando estava em sua velhice. Porém, a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque em holocausto. Tá vendo aí, amado? Sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha fé que Isaque ressuscitaria caso fosse morto. Hebreus 11:19, tá bom, amados? Sobre Moisés, humanamente falando, era muito mais cômodo para ele permanecer no Egito. Lá ele vivia como um príncipe e tinha tudo o que precisava. Mas Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos faz abrir mão dos nossos prazeres e agir segundo a vontade e as promessas de Deus. Tá vendo aí, amados? A fé considera Cristo acima de todas as coisas. No versículo 26, vemos que a fé gera em nós uma esperança que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja. Moisés trocou o conforto e os tesouros do Egito para sofrer o próprio de Cristo. Essa palavra nos traz conforto, sabemos que mesmo se perdermos tudo que possuímos por amor a Cristo, isso não significa que nossa fé estará desfalecendo. Ao contrário, isso significa que nossa fé estará mais viva do que nunca. Nós conduzimos ao galardão que vem de Deus. Você está vendo aí, amado, que palavra maravilhosa é essa do nosso Deus? Desde quando Ele fez cada um de nós com as suas próprias mãos. Deus não disse assim, haja, Rose, não. Ele nos fez com as suas próprias mãos. Ele fez o homem com suas próprias mãos. Agora Ele diz, haja estrela, haja lua, para governar o menor, e haja o sol para governar o maior, que é o dia. Então Deus, Ele fez todas as coisas assim. E mesmo assim, nós não queremos estar na presença do Senhor. Mesmo de tudo isso que Deus fez na nossa vida, amados, muitos ainda estão, em pecado, na imundícia do mundo.
É muito triste a gente saber disso, que a pessoa passou por tantos momentos bons na presença do Senhor Deus, né? Que é soberano, e ele ainda, Satanás ainda ilude o homem, consegue iludir o homem. Como eu já disse aqui, as coisas do mundo é ilusão. As coisas do mundo é ilusão. Nós vemos na palavra do Senhor. Então nós devemos estar, nos prostrado em espírito e verdade, buscando a palavra do Senhor Deus, para que nossa fé aumente cada dia mais. Quanto mais fé nós termos, amados, mais do Senhor Deus, mais de Jesus Cristo, o Filho que Ele deu para morrer por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado. Você está entendendo esta palavra do Senhor hoje? O que o Senhor está querendo passar, falar com você. Mesmo que você caiu, Deus está ali pronto para te levantar, amados. Viu? E esta palavra hoje que eu tenho para você, da parte do Senhor Deus, né? Deus Todo-Poderoso. E a fé que nos move a ter esperança. Você viu que Abraão, ele teve esperança que se mesmo o filho dele sendo morto, Deus ia trazer de volta. Você está vendo? Porque Deus é dono de tudo. Deus é dono da prata e do ouro, de todas as pedras preciosas. É dono da tua vida, da minha vida. Tudo que você tem não é teu, não. É do Senhor Deus. Foi Ele que permitiu. Viu? Então, amados, fica com essa palavra do Senhor hoje. Eu espero que você venha ler a palavra do Senhor com entendimento, buscando aquilo que você precisa para o seu crescimento espiritual. Viu? E desde já eu vou pedir para você visitar o meu canal no YouTube. Compartilhe essa palavra de Deus, amados. Você vê aí que é coisa de Deus. Com Deus não se brinca, viu? E isso eu falo para você e tenho uma certeza. Então nem o próprio Jesus brincou com o Pai Celestial, com o próprio Deus, o Pai dele, né? Então não vamos brincar de ser cristão, brincar com as coisas de Deus, não. Viu? E eu quero dar um pequeno testemunho. Como eu disse para vocês que eu ia viajar, né? É pela fé também, viu? Deus me provou no último dia da minha viagem. Foi coisas terríveis que aconteceu na minha vida, provas, amados. Foi uma tempestade na minha vida, aonde o Senhor queria me levar, né? Na cidade onde meu pai mora, e Deus tinha projeto lá, né? Então o Senhor me levou numa viagem missionária, e eu agradeço muito ao meu Deus. Amados, eu já falei para vocês que eu fiz uma cirurgia na coluna e não tinha condição de viajar, uma viagem tão longa, que é em Porto Seguro, amados, viu? Na Bahia, muito longe daqui, de São Paulo a Porto Seguro. E Deus me provou até o último. Isto é fé, amados. Viu? Pode crer que isto é fé. Eu limpei meu nome para deixar tudo certinho. E eu não estava conseguindo fazer um cartão no valor que eu precisava alugar um carro, amados, né? E eu falava, Senhor, me dá um carro que eu possa viajar e não ter dor na viagem. Amados, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus preparou tudo, amado, tudo. Preparou o dinheiro, preparou o carro, preparou tudo aquilo que eu precisava de um conforto para me ir até lá em Porto Seguro para ver o meu pai. E fazer aquilo que Ele tinha mandado eu fazer, amados. Vou dizer para você, se eu tivesse feito como Jonas, lá tem praias lindas, praias maravilhosas, né? Primeiro eu fiz a vontade do Senhor para depois eu me divertir.
Eu fui lá para fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. Viu? Falei da palavra do Senhor, naquilo que precisava ser falado. E eles me receberam muito bem ali, amados, sabe? Foi muito bom rever meus irmãos, meus parentes, minhas tias, meus primos, lá na Bahia. Muitos eu não conhecia, amados. 44 anos eu nunca tinha visto o meu pai. Foi um encontro muito bom. Eu revi meu pai, falei da palavra do Senhor para o meu pai. Falei daquilo que precisava ser falado, né? A gente lança a semente. Se a pessoa regar aquela semente, ela vai crescer em boa terra, né? Como diz a parábola das sementes, não é mesmo? Mas então, amados, Deus me levou em segurança e trouxe, amados. Porque, nossa, eu fiquei muito assustada com as rodovias de lá, amados. Fiquei muito impressionada mesmo. Muitos acidentes na estrada. Mas o Senhor nos guardou e nos trouxe do jeito que levou, na santa paz dele. E eu levei a palavra do Senhor, como eu acabei de dizer, que eu sou uma missionária, eu tenho que levar a palavra do Senhor, que o Senhor diz na palavra dele, e de pregar o evangelho a toda criatura. Fui falar do amor do Senhor Jesus. Agora, se eu fosse lá e fosse curtir e deixasse as coisas de Deus para lá, né? O que seria de mim? Depois eu ia voltar com remorso daquilo que eu não tinha feito, que Deus me mandou ir. Não foi uma viagem a passeio, foi uma viagem missionária. E Deus me supriu em tudo, amados. Eu fui com tanta preocupação no meu coração, com medo do combustível não dar, né? E Deus supriu tudo, amados. Pode crer nesta palavra de Deus, pela fé você move montanhas. E o Senhor me deu o carro do ano para mim ir, um carro confortável, viu? Eu não estou falando aqui para me exibir não, mas é o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Naquilo que você tem promessas do Senhor na tua vida. Se você fazer aquilo que o Senhor quer, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, eu tenho certeza disso, amado. Porque olha, Deus nos levou, supriu todas as minhas necessidades, as necessidades da minha família que estava no carro. Meu filho, eu e minha mãe, meu esposo. Então foi uma viagem, pena que a viagem é muito longa, amados. E eu não queria ir de avião, sabe? Eu tenho medo de avião. Mas eu creio que um dia Deus vai tirar esse medo de mim. Mas foi pela fé, amados. Eu fui lá na agência para alugar o carro. O cartão não tinha dado certo, amados. Eu fui em 2 bancos e só dava que meu nome estava sujo e meu nome estava limpo, amados. Deus não queria que eu fizesse no cartão, porque no cartão não ia ver o nome, não ia ver nada, sabe? Deus fez eu fazer no próprio nome. E Deus me honrou. Eu só tenho a agradecer o meu Deus. Deus me honrou em tudo aquilo que Ele disse que ia fazer, amados. E muito mais. Viu? Eu só tenho a agradecer ao meu Deus de todo o meu coração. Porque senão essa viagem não teria acontecido. Mas o Senhor disse na palavra dele: não foi eu que quis viajar, foi Ele que me enviou. Então, quando o Senhor nos envia, amados, pode ter certeza que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nos protegeu de vários acidentes, viu? Vários acidentes que aconteceu diante dos nossos olhos, amados. Deus estava ali nos protegendo. O pastor José e a esposa dele estava intercedendo aqui constantemente pela nossa vida. E Deus nos protegeu, sabe? Com tanto amor que Ele tem na minha vida e na tua vida, amados. Então faça isso. Faça aquilo que Deus quer na tua vida. Não deixe as coisas de Deus para lá não, amados. Porque é mais uma prova de fé na minha vida. É mais uma prova de fé, amados. Que Deus me levou e Deus me trouxe. Amados, você sabe o que? Estradas caindo, pontes caindo, amados. E Deus nos trouxe na santa paz e gloriosa dele. Por isso que eu agradeço, meu Deus.
Eis-me aqui, Senhor, me leva onde tu queres, meu Deus. Para quem tu queres que eu pregue, que eu fale da tua palavra. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço aqueles que me acolheram, que abriram as suas portas para mim. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Fique com essa palavra hoje, esse testemunho da minha vida, um testemunho de fé, de vida, viu? Em nome de Jesus eu agradeço a Deus. Amém? Continua visitando o meu canal, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo para várias pessoas que você conhece da palavra do Senhor, que hoje foi sobre fé. Hebreus 11, amados, leia lá, tá bom? Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor hoje, nesse dia maravilhoso, tá bom? É isso que eu agradeço a vocês todos que estão aí, que vão assistir esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus eu agradeço. Que a paz do Senhor entre no teu lar, que a paz do Senhor entre na tua vida, que a paz das bênçãos do Senhor alcance a tua vida, a tua casa, amados. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.